Agora nós já estamos aqui gravando. Sim. Legal, legal. Então, pessoal, o meu nome é Roberto, sou coach de carreira e ajudo mulheres acima de 30 anos a acabarem com a insatisfação profissional, insatisfação no trabalho, dentro de 90 dias. E aqui é um bate-papo que eu costumo fazer com ex-alunas, ex-clientes. E hoje eu estou aqui para o meu prazer trazendo a Bruna Iervolino. A Bruna eu a conheci no momento que eu estava fazendo algumas mudanças dentro do método e a Bruna fez o branding para mim. A Bruna fez o branding foi quando nós nos conhecemos. E aí eu vou deixar a Bruna falar um pouquinho sobre ela, contar a sua história, como que é a sua profissão, contar a sua vida profissional, enfim. Você conta aí aquilo que for importante aí para você. Legal, obrigada, Roberto. Prazer, pessoal. É, eu conheci o Roberto por meio de professores de yoga, que eu fiz o branding deles, do Aruna Yoga, e eles são conhecidos do Roberto. E quando ele estava passando, o Roberto estava passando por esse momento, né, de reformulação da marca, o Fernando e o Anderson do Aruna entraram em contato comigo, me passaram o contato do Roberto e a gente fez um trabalho, né, de profunda análise do ser mesmo, de quem é o Roberto para chegar nessas conclusões sobre a própria marca, né, que refletem quem ele é. E em seguida, né, desse trabalho, que foi bastante profundo na época, a gente fez isso em 2020, é, ele fez comigo um processo de coach também, de acompanhamento, porque eu estava passando por alguns questionamentos aí dentro da minha carreira. Como consultora de branding, eu estava numa consultoria e estava infeliz nessa consultoria, fazia alguns trabalhos como freelancer, inclusive pelo Roberto foi, né, como freelancer, é, mas sentia muita necessidade de integrar nos meus projetos, a parte de sustentabilidade. Para mim é muito, muito forte, né? Todos os projetos de branding que eu trabalhava, todas as empresas, elas tinham um olhar 360 para tudo, menos para sustentabilidade. Então, eu decidi que eu queria fazer essa migração, que eu queria trabalhar com sustentabilidade. E, e o Roberto me ajudou bastante nesse processo de eu entender para qual caminho seguir, né? Então, com o apoio dele, eu fiz as applications, né, para mestrados fora do país. É, e fui entendendo bastante assim o que é que fazia sentido para mim. A gente trabalhou bastante os valores pessoais, entramos bastante no que fazia sentido para mim, é, até que eu chegasse em algumas conclusões. Durante esse caminho, né, faz 4 anos que a gente fez tudo isso, eu entendi a sustentabilidade como algo que eu integro. Para no branding, né? Então não deixei de ser uma consultora, mas e fui fazer o mestrado, aprendi muito sobre sustentabilidade e hoje eu integro a sustentabilidade nos meus projetos, que é algo que faz muito mais sentido para mim do que só trabalhar da forma como eu trabalhava antes. Então, foi um processo ali que no comecinho ele deu um grande empurrão, foi muito bom, foram muito boas as trocas que a gente teve. Fiz também o curso do nível 1 de Reiki com ele, e essas ferramentas todas que ele tem a oferecer vão trazendo bastante centramento, aterramento, né, planejamento para que a gente consiga realizar esses câmbios de vida, né? É, então, sou muito grata. Obrigada, Roberto. Naquele momento que você me procurou, né, a nossa primeira conversa que nós tivemos, você falou para mim assim que você estava em conflito, né? Uhum, sim. Fala um pouquinho mais. Eu estava assim numa situação, até, né, revisitando algumas anotações, naquele sentimento de vazio também, né, que você trabalha, Aham,
trabalha, mas você também não vê o porquê você está fazendo tudo aquilo, né? E eu vejo bastante pessoas, assim, nessa mesma situação, que eu estava na época, constantemente eu vejo pessoas nessa situação que você tá infeliz, mas ao mesmo tempo você não sabe como sair daquilo, né? Então você não tem, você sabe que não satisfaz, mas você não tem esse horizonte, né? De para onde ir, e guiança para onde ir. Então, eu senti que foi um momento de abertura de caminhos mesmo, de limpeza, né? De revisitar aquilo que é intrínseco em nós, né? Essencial, que está dentro ali dentro, para a gente conseguir acessar algumas coisas que, na verdade, a gente já sabe que estão aí dentro, mas a gente precisa de uma guiança, né? A gente precisa de um apoio aí para conseguir fazer com que esse caminho, essas ideias venham à tona, essa clareza venha à tona. Então, é, esses conflitos, acho que com o apoio de alguém vão se dissolvendo, né? De alguém profissional nisso mesmo, assim como o Roberto. Legal, legal. Na época aparecia uma coisa, né, quando a gente conversava sobre liberdade, né? Liberdade era algo, era e é, né, algo me parece ainda importante aí na sua vida. Fala um pouquinho sobre liberdade, porque o que eu observo grande parte das mulheres e a gente até chega a entender o porquê disso, né? O porquê que precisam de liberdade. Porque, de acordo com toda a educação, a sociedade que a gente vive, então, e todas falam do conflito interno, né? Como a Bruna trouxe, e falam também da liberdade. Quando você chegou até mim, o que era a questão de liberdade e o que é hoje para você essa liberdade? Então, Roberto, eu acho que mudou muito a minha perspectiva sobre liberdade, porque antes eu via como uma coisa externa, né? Eu precisava buscar isso nas viagens que eu fazia, né? Porque hoje a gente vê muita gente entrando nesse conflito com a profissão e indo buscar fora, né? Ah, vou largar tudo então e vou viajar, né? Tem muito isso, principalmente na minha geração, assim. E eu cheguei a me comparar bastante com mulheres, meninas que faziam isso na época, assim, até lembro que eu comentei com você agora que eu deixei de seguir uma porque a vida dela era tão perfeita para mim, eu queria tanto aquilo, que eu fiquei obcecada, eu queria ser como ela, eu queria ser ela. Ela viajava para lá e para cá e tinha liberdade de trabalhar remoto, então eu queria fazer como ela, né? Ela Na era uma verdade, amiga sua? não era amiga Aham, minha, aham. conheci assim, de Instagram só. E eu relacionava muito a liberdade a essa questão dessa mobilidade, né? Da gente ter essa mobilidade. E sim, eu acredito que é uma delícia realmente ter essa possibilidade de você trabalhar remotamente, você trabalhar de onde você quiser e tal. E até hoje eu acho que isso é uma coisa que faz sentido para mim, sim, eu gosto ainda bastante de viajar. Mas eu não ligo necessariamente a minha liberdade a isso. A minha liberdade, eu sinto que ela é muito mais interna, né, um lugar interno, do que um lugar externo, porque você pode estar no melhor lugar do mundo e estar infeliz, né, numa ilha paradisíaca, e se você não está bem consigo mesmo, assim, você não vai estar bem, né, eu passei por isso. É, então, eu acho que é muito mais de um lugar interno mesmo, de você se autoconhecer, se autoperceber, e tá internamente num lugar que faz sentido para você do que externamente. Então, ao longo desses 4 anos, a liberdade externa, para mim, ela virou uma liberdade interna. Legal, legal. Você sabe que a grande parte das pessoas que me procuram falam exatamente isso, que dentro de um início de processo, na hora que inicia um processo, na hora que entra dentro do curso, dizem exatamente sobre a liberdade nesse sentido, é algo externo. Eu preciso ter liberdade, eu preciso respirar, eu preciso estar num lugar diferente, e aqui onde eu estou trabalhando hoje, me parece que não é isso, e aí eu vou mudar de emprego, mas se eu não consigo identificar, né, o que é que está acontecendo, não adianta mudar de emprego, né? Você concorda com isso? Como foi isso para você? Concordo 1000%. Realmente não vai adiantar você só mudar de emprego, né? Não mesmo, porque você vai continuar em amarras e padrões que sempre aconteceram na sua vida, independente do lugar onde você está. Então, para mim, as minhas práticas pessoais mesmo, assim, de autoconhecimento,
que foram me permitindo perceber que esse lugar interno realmente ele assim, eu acredito muito nas vivências que a gente precisa também sair do lugar onde a gente já está acostumado, porque você precisa respirar fora, isso é necessário sim, né? Não vou falar assim, ah, continua então trabalhando nesse lugar que não faz sentido para você. Não é isso, né? Porque eu realmente acredito que a gente precisa se movimentar externamente, é muito necessário. Mas não para, assim, seguindo os mesmos padrões que você sempre seguiu, né? Porque senão a gente vai cair de novo nesse impasse um pouco mais para frente. Então, eu acho que é uma combinação, né, das duas coisas. Então, essa mudança externa é super necessária, mas não achando que necessariamente a mudança externa vai impactar diretamente na mudança interna. Porque se você não mudar internamente, você vai cair nos mesmos padrões, né? Então, sim, Uhum, vamos mudar externamente, a gente precisa disso, eu acredito num nível planetário, assim, mundial, global, que a gente está num momento de mudança, de transição mesmo, para algo que faz mais sentido para a gente. Então, é um ato de coragem enorme, né? Você acessar aquilo que é realmente muito, que faz muito sentido para você e seguir, por mais que você tenha que tirar aquelas amarras ali invisíveis, né? uhum, E dar um salto, realmente, um salto quântico aí em direção àquilo que faz sentido para você, perdendo às vezes até a segurança, né? E tem muito medo do desconhecido, né? E a pessoa às vezes acaba uhum. ficando naquele medo conhecido mais do que para ir para o medo desconhecido, né? Mas porque, enfim, é mais confortável, né? O medo conhecido. Mas chega uma hora que é insuportável, né? Esse medo conhecido, assim, não dá mais. Então, você ou fica sem opção, você tem que ir para o desconhecido, ou você acha que vai definhando, né? Você vai entrando num conflito que você vai jogando um papelzinho ali, a massa, né? E joga lá na frente, mais para Uhum, frente você anda e uhum, encontra o papelzinho amassado ali. Então, uhum. não tem jeito de escapar. Legal, legal. Você falou várias vezes sobre autoconhecimento, né? Como que você acha que o Uhum. autoconhecimento contribuiu para você chegar onde você chegou hoje? Nossa, como assim, Roberto, sem palavras para falar sobre os estudos de autoconhecimento, assim, mudaram completamente a minha vida, porque Ah. eu atrelava Mas bastante, você assim, acha necessário que a pessoa tenha autoconhecimento? Desculpa, eu te cortei. Você acha necessário que a pessoa tenha realmente autoconhecimento? sim, muito, e eu acho que isso, assim, falar em autoconhecimento hoje parece até batido, né? Todo mundo fala sobre isso, mas o que é isso? Como assim? Eu já me conheço, né? Como assim? Alguém tá falando que eu vou me autoconhecer, mas eu já sei o que eu gosto, o que eu não gosto, eu já sei já entendi, né? E na verdade, não. É tão mais profundo, né? É tão mais. É muita observação mesmo, diária, é, sobre. Assim, como você lida com todas as pessoas, como você muda quando você fala com um, quando você fala com o outro, a sua posição diante da vida, até o seu tom de voz quando você fala com as pessoas, se você perceber se você está sendo realmente verdadeiro, ou se você está sendo, estou forçando um pouquinho aqui nessa relação ou não. Isso são só alguns exemplos, né? Mas trabalhar a nossa presença em meditação ativa, ou meditação sentadinho mesmo, ou fazer as práticas ali de yoga, por mais que você não tenha, nossa, assim, eu não sei fazer aquelas poses e não sei o quê, mas só de você estar ali conectado com o seu próprio corpo, por mais que seja por alguns minutinhos no dia, fazer algumas práticas espirituais, assim, alguns rituais. É, é absurdo, assim, o quanto que você para e consegue perceber o que está acontecendo à sua volta, sabe? Porque a gente vive muito no automático, né? Muito. E a gente não percebe o que acontece em volta da gente, não consegue se perceber nesse automatismo. Então, para mim, o autoconhecimento é sobre conseguir parar para se perceber diariamente, tentando fazer isso constantemente ao longo do dia, e não é fácil, né? Muito, assim, 90% do nosso dia é só automático. É verdade, isso que você fala, sim.
e você não consegue realmente ter autoconhecimento, se conhecer, se não estiver em presença. E como a Bruna traz, realmente processos meditativos, sejam meditações ativas, sejam, né, mesmo durante, como ela cita também, a yoga é extremamente fundamental, porque você está incorporando e você está começando a habitar seu corpo de verdade, né? Porque quando você também diz sobre piloto automático, a gente não fica no corpo, a gente fica no mundo dos pensamentos, né? E vai fazendo Hum, automaticamente, né? E isso tem, hum. são crenças, né, que fazem com que isso aconteça. Você acha que o autoconhecimento que te impulsionou a alcançar todo esse conhecimento que você tem, se libertar, né, ter liberdade, essa liberdade é interna, terminar com os conflitos internos, você acha que foi importante? Eu acho que o que me impulsionou, Roberto, para buscar o autoconhecimento foi uma frustração mesmo. Foi a frustração de que é, o que que eu estou fazendo aqui, sabe? O que que é tudo isso? Daqui a pouco tá todo mundo indo embora também. Daqui a pouco eu não tenho tanto tempo de vida assim quanto eu acredito aqui nesse planeta Terra. A gente é tão efêmero, né? E aí, se eu parar para pensar, o que que eu estou fazendo aqui? Me coloco numa situação assim, de uma dimensão tão grande da nossa existência, é, que eu acho que a gente tem que aproveitar aquilo que a gente, nossos dons, né? O que a gente veio para fazer aqui, que a gente gosta bastante mesmo, uma sensação assim da sua alma mesmo, falando com você, assim, que vibra, né? Quando você está fazendo alguma coisa que você está muito feliz ali. E então, o que me impulsionou a buscar tudo isso foi esses questionamentos todos em relação aos nossos papéis mais importantes aqui, né, nessa existência. Uhum, uhum. Você acha que você tinha alguma crença forte que te impedia de seguir em frente? Você me falou um pouco do medo, né? E me pareceu enquanto você falava e durante os nossos contatos também, você foi meio, mesmo com medo, eu vou. Teve isso. É. Ai, bastante. Eu fui bastante questionada, assim, pela minha família, e por amigos também, sobre as decisões que eu estava tomando, algumas decisões várias que eu já tomei, assim, de mudança, é, mas que eu sabia que eu estava fazendo aquilo que fazia mais sentido para mim. E eu já cheguei em alguns momentos até cheguei a desistir, assim, falei, nossa, realmente, acho que, né, entra na sua cabeça a opinião da outra pessoa, né? E, mas aí eu conversando né, terapia, fazendo terapia na época também, eu falei, não, é isso que faz sentido para mim. Eu vou continuar no meu caminho, né? Apesar de não ser um caminho conhecido por outras pessoas, não ser um caminho que eu mesma sei onde vai dar, eu sabia que era aquilo que eu precisava seguir. Então, eu fui com medo mesmo. Eu fui questionando muita coisa internamente também, mas lá no fundo eu sabia que era aquilo que eu precisava fazer, que eu precisava seguir. Então, eu sempre fui muito intuitiva, assim, seguir mesmo a minha intuição até o final, e sempre me levou para lugares internos e externos maravilhosos, que eu precisava viver, eu precisava passar. E depois as pessoas viraram para mim e falaram: Nossa, que legal que você fez isso, né? Nossa, que demais! Olha só o que você conseguiu. E essas pessoas que tinham duvidado lá atrás, né? Então, eu nunca deixei de me ouvir, nunca deixei de me ouvir. Me mantenho muito firme, assim, a minha voz interna. Isso é bem importante. Isso é bastante importante. Despertá-la, mas alimentá-la, né? Porque isso se perde também. Que o autoconhecimento é isso, você precisa alimentá-lo, como você trouxe lindamente, alimentá-lo diariamente, né? Com as práticas que são verdadeiras para nós, né? E existem inúmeras práticas meditativas e inúmeras práticas físicas que aí você precisa se identificar realmente, como você demonstra, você tem uma identificação com a yoga, né? Então, isso daí, isso facilita o caminho. Qual era a sua forte crença na época que você me procurou, que te impedia de ir em frente? É,
eu acreditava que eu precisaria, assim, eu tinha algumas amarras muito fortes com o antigo trabalho que eu exercia, Era uma numa empresa bem grande, né, Bruna? era assim, e assim, era mais do que isso, assim, a relação que eu tinha com o meu chefe, ela era bastante, eu tinha um vínculo muito forte, que eu comecei a identificar como um vínculo até de dependência mesmo, né, que na época eu não Isso. conseguia identificar, é, na verdade eu fui identificando no nosso processo, né, que era um vínculo que me mantinha presa mesmo, àquela relação, não era nem aquele Uhum. trabalho, mas aquela relação ali, então eu não conseguia sair daquele trabalho. E então eu acreditava que a segurança estava ali, né? Meu crescimento profissional estava naquilo. E na verdade era uma pessoa que ela não conseguia ver os meus potenciais e o que eu tinha, e o que eu precisava exercer fora dali para crescer, né? Legal. E é isso, era uma crença bastante forte, aquele vínculo. Que criou dependência mesmo, né? E É. foi durante o método que você despertou para isso, que você conseguiu enxergar isso. Eu acredito que sim, Roberto. Assim, voltando no tempo, né, na cápsula do tempo, faz um tempo já que a gente fez e eu acho que foi exatamente nesse mesmo momento. Uhum, Aham. Que fez com que você enxergasse esse vínculo de dependência, né? uhum. Mesmo se sentindo infeliz, não realizada, tendo aquele conflito interno, mas ainda assim sentindo, chegava a ser raiva que você sentia naquele momento? Não era raiva, era uma sensação mesmo de aprisionamento. Aprisionamento. Olha aí, Uhum. olha aí. Você acha que naquele momento você estava procrastinando uma situação? Sim, porque eu já tinha percebido, mas eu não queria, eu não sabia lidar com aquilo, né? Então Tá. eu escondia, assim, eu escondia, acho que de mim mesma, o quanto que aquilo Aham. me irritava e ia vivendo, né? A gente vai passando por cima das coisas, assim, depois eu lido com isso, porque, enfim, aí vem os medos da mudança, todas as amarras e tal, então você vai empurrando com a barriga, né? Até onde não dá mais. Uhum. Uhum. Qual foi a maior dificuldade para você sair daquela empresa e assumir o seu protagonismo? O que que você enxergou como maior dificuldade? Ui, nossa, a maior, eu acho que foi conseguir tirar essas amarras invisíveis. Foi muito Aham, difícil. Uhum. aham, aham, aham. Muitas pessoas falam sobre isso, sobre Hum. essa dependência que nós criamos, porque nós começamos a acreditar que o outro sabe mais, pode mais do que eu. E aí É, ele vai me apoiar. É mais ou menos isso, não é? exato. E, Como você não tem certeza do seu caminho, né? Você acredita no que os outros te falam. Você fica com medo, né? As pessoas vão gerando essa relação mesmo de poder sobre a gente, né? E você vai acreditando no que elas te falam. Se você ainda não tem essa carcaça toda, vamos dizer assim, para assumir a sua própria mudança, né? Então, ao longo do tempo mesmo que eu acho que a gente vai adquirindo força para isso, né? Não é de uma hora para outra, e eu acho que todo o processo terapêutico que a gente faz, inclusive com você, as fichas vão caindo ao longo do tempo, né? Também é, pode cair na hora, mas assim, até você tomar a decisão, até as amarras saírem, né? Não depende só da gente, depende de uma fluxo, eu acho que universal mesmo, de energético e tal, é, de tempo, tempo das coisas, eu acredito muito nisso, né? A maturação, assim, até a gente estar preparado para cortar e voar, né? uhum, uhum. E o que foi que virou essa chave na hora que você falou, não, realmente eu vou me desligar da empresa? Qual foi o impulso? O que virou a Eu acho, chave? eu acho que admitir para mim mesma é que, assim, tem tanto mais do que eu acredito que eu quero viver, que eu quero experimentar, por exemplo, a questão da sustentabilidade para mim, né? Eu queria muito estudar isso. Então, foi mais forte do que querer continuar num lugar do conhecido e cheio dessas amarras. Então, o que virou a chave foi o impulso de algo, que eu acreditava maior do que aquilo que eu já vivia, entendeu? Então, ter esse objetivo também, ter esse ponto ali que você olha e você brilham seus olhos,
eu acho muito importante, né? Porque se você ainda não tem isso, você vai descobrindo, né? Mas naquele momento eu sabia o que é que brilhava muito meus olhos, o que é que eu queria perseguir, vamos dizer assim, né? Então eu fui atrás mesmo, é um objetivo que eu fui atrás e consegui, passei na universidade, teve todo um processo super longo para chegar nisso. Então, é trabalho de formiguinha, mas que você vai com a força de vontade mesmo, assim, tem uma força nessa vontade que vai te fazendo seguir para aquilo que você acredita, se você realmente acredita naquilo, né? Uhum, uhum. Eu lembro, na época, você já estava buscando, né, esse processo de ir para fora para ver, estudar sobre sustentabilidade. Na época, e demorou muito tempo para você fazer isso, né? Logo depois do processo, como é que foi? O processo aconteceu no final de 2020, né? É, 20 para 2021. isso. Eu estava no meio do nosso processo, eu comecei já estava começando ali, e aí você me impulsionou, né, a fazer o teste de inglês para ir para lá, organizar todos os documentos, fazer todo, né, o processo. Eu apliquei em janeiro, e fiz inclusive a prova assim, bem. é, de uma hora para não foi muito tempo que eu fiz algumas aulas assim, fiz a prova de inglês e enviei todos os documentos, né? Prestei. É, Foi rápido e aí recebi a resposta em abril que eu tinha passado, em agosto eu estava indo para lá. Em agosto de 21 eu estava indo para Suécia. Legal, foi rápido. Foi rápido. Foi É, rápido mesmo. foi. Determinação, né, Bruna? É, foi. Foi bastante determinação, porque foi rápido. Achei que tivesse demorado até mais tempo. Foram 6 meses aí, você fez tudo, em 8 meses você já estava indo para lá. Foi. Foi. Que legal, que legal. E você ouviu na sua fala que o método contribuiu para que você se organizasse, né? Para que houvesse o planejamento para você fazer isso, Sim. né? Sim. Planejamento, você acha que dentro do nosso processo lá, o planejamento foi importante para você? Te ajudou? Super, sem essa organização, né? A gente não consegue, se a gente fica só nas ideias ali, a gente não. Só na ideia e no planejamento, né? Você tem a ideia e você, vamos ver como é que faz e tal, mas se você não bota o pé no chão ali e traça, né? Assim, tem as metas ali, é, não vai concretizar, né? Hum, Não vai acontecer. Então, uhum. tem que saber ali os seus passo a passos, todo o lado da burocracia das coisas, né? Esse lado, às vezes, que é muito chato para muita gente, para mim também, né? Eu sou de humanas, eu não sou, eu sou É do chato para todo mundo. trabalho com comunicação, sou das ideias, né? Sou É, das, da mais criação, né? criação e tal, mas isso, assim, me ajudou muito assim nesses processos de planejar mesmo, de aterrissar. Eu tenho até hoje aqui uma plaquinha aqui, eu não sei se dá para ver, mas está Aham. escrito aterramento e conexão diária 2 vezes por dia, né? De Que aterrar, legal, que é, legal. Isso é do método, né? aterrar, Que porque legal. senão eu fico só nas ideias mesmo. Aham, aham. Você foi muito comprometida com o processo, sem dúvida nenhuma. Foi Uhum. bastante comprometida com o processo. E aí, uma curiosidade minha, e hoje, como é que você está? Como você se define hoje? Olha, Roberto, eu me sinto uma pessoa muito mais centrada do que eu era antes. É claro que tem momentos que a gente passa por flutuações e, sinceramente, eu consigo aceitar essas flutuações na minha vida de um modo mais leve. Não acho que eu cheguei num lugar assim, nossa, eu sou modelo, né, para ninguém, assim, não acho que é isso, que eu atingi um lugar assim, ó, uau. Mas flutuações na vida, eu acho que a gente nunca vai deixar de passar. A gente sempre passa por Claro, altos e baixos, todos nós, né? todos Então, nós, sem exceção. então eu acho que é sobre como você conseguir atravessar mesmo esses períodos de perturbação mesmo e de alegria, né? Os dois, assim,
com uma certa tranquilidade mesmo, né? Aham. Entendendo o momento das coisas sempre, né? Então, eu me vejo muito mais centrada. Que legal, que legal. É, e hoje, qual é o seu maior desafio? Uhum. Olha, Roberto, CTSA, né? Não sei. eu sinto que, assim, eu busco cada vez mais na minha vida trazer um equilíbrio entre o plano espiritual e o plano físico na minha vida. É isso. Assim, eu não vejo como um desafio, eu vejo como um objetivo mesmo, sabe? Então, conseguir viver nesse plano terrestre, não só me conectando com o lado material, né, das coisas, mas entendendo a importância dele, do dinheiro, né, da nossa segurança física externa, né, que por muito tempo antes, assim, eu cheguei a negar, eu cheguei a olhar só por um lado mais, acho que espiritual mesmo da vida, né, levando muito para o lado só do que importa, na verdade, é o espiritual, é, e o terreno como se fosse algo fútil, né? Hum. Então, assim, hoje em dia eu percebo a importância desse lado material na minha vida também. Eu acho que esse movimento de sair da comunicação, do branding de empresas e tal, e sustentabilidade era porque eu estava negando um pouco, né? Esse lado mais capitalista da vida, vamos dizer assim. Uhum. E queria, assim, prestar atenção em coisas só maiores do que eu, né, como, por exemplo, a saúde planetária, mas eu não consigo fazer isso, ter essa saúde planetária, assim, sem também ter a minha saúde, e eu sei que a minha saúde depende desse equilíbrio entre esse lado físico e espiritual, né, Saúde então, financeira, né? Saúde financeira. exatamente. Faz parte também. Faz muito parte. Então, assim, eu tô nesse processo agora, realmente, dessa integração muito Que forte, legal. muito forte, da integração entre esses dois mundos, o físico, né, e o espiritual, e buscando viver exatamente dessa forma equilibrada mesmo, sabe? Sem puxar nem para um Aham, lado nem para o outro, né? aham. Dois, na verdade, né? E então acho que o objetivo, assim, é esse para mim. É, acho que o objetivo de felicidade que nós buscamos está exatamente aí. Você entende que a espiritualidade está em nós? A gente só precisa despertá-la, que a gente não busca do lado de fora. Você entende assim? Com certeza. Eu acho Aham, que Deus ou qualquer outra nome, né, qualquer outro nome que a gente queira dar, uhum, o prana também, né, que é energia vital, uhum. yoga, ah, enfim, várias filosofias diferentes aí, como você quiser chamar essa energia mesmo, eu acho que ela habita em nós, né, nós somos isso, nós somos isso. Eu acredito muito que a gente é co-criador da nossa vida, né? Não acredito que tá tudo traçado já pra gente, né? A gente cocria, né? Então, a gente direciona para Perfeito. onde a gente deixa o universo falar o que vai acontecer com a gente. A gente que na nossa mente cria, né, o que vai acontecer. Aham, aham. Então, é, acho muito importante a gente ter essa humildade, né? De ao mesmo tempo não sou só o criador, mas eu sou co-criador também, né? Exatamente. Dentro de todos esses processos, nós falávamos lá e fizemos, né, práticas de visualização e tudo mais. Você acha que é importante? Você usa a visualização na hora que você quer cocriar? Fala um pouco sobre isso. Legal. Isso, na verdade, Roberto, é uma coisa que é bem intrínseca minha, assim, né? Eu sempre vislumbro muito, as coisas são muito visual, né? Então eu consigo visualizar, assim, alguma coisa quando eu já me imagino numa situação que eu quero muito, eu consigo me visualizar naquilo, ou não, né? Se é uma coisa que não faz sentido para mim, eu não me vejo fazendo aquilo, né? Não me vejo naquilo. Mas eu até gostaria mesmo de implementar um pouco mais na minha vida, assim, uma prática um pouco mais, né, talvez formal, vamos dizer assim, porque Aham, isso acontece naturalmente, mas eu não chego a fazer aquilo com um certo método, vamos dizer assim, né? tá. Então seria bem interessante retomar isso com você.
Legal, 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 porque na época nós fizemos algumas coisas, você vislumbrou algumas possibilidades, né? Eu acho que, inclusive, decidir sair para fazer o estudo de sustentabilidade e a própria mudança, essas coisas apareciam, né? Quando a gente fazia a linha do tempo, visualização e tudo mais, essas coisas apareciam lá. E que legal que você trouxe todas essas mensagens aqui. E aí eu queria que uma pessoa que está hoje na mesma situação que você estava, de conflito, não estou feliz aqui, sabe? Estou muito insatisfeita naquilo que eu estou fazendo hoje. Qual a dica que você daria para essa pessoa? Você já passou por todo esse processo, hoje você já está do lado de lá. E aí, Hum. qual é a dica que você daria para uma mulher que está nessa mesma situação hoje? Eu acho que a primeira coisa é você ter muita compaixão consigo mesma. Você Uhum, não entrar numa pira, né, numa noia mesmo de comparação com outras, porque ela já fez, ela conseguiu, ou ela, porque eu acho que é um processo eterno, né, para todas nós, assim. Então, é você ter compaixão com a sua situação, com o seu momento, né, com o seu momento, uhum, esse momento agora da sua vida. E compaixão, acho que com os outros, porque a gente tende a culpar também, eu fazia bastante isso, a culpar outras pessoas pela minha situação. E a gente muitas vezes não sabe dos traumas daquela pessoa, por que que ela está fazendo, agindo daquela forma, e por que que ela está projetando tudo aquilo na gente mesma. Então, eu acho que o primeiro passo é você ter essa compaixão por si, pelo outro, e depois disso, buscar realmente alguém que possa colaborar com o seu processo, porque sozinho é muito difícil. uhum, Não vai conseguir fazer essas transições sozinho, aham, né? Não vai, aham, não. Então, a gente precisa conversar com outras pessoas, a gente precisa dividir mesmo. E isso me ajuda muito, assim, s- frequentemente, constantemente, compartilhar as minhas dores, os meus conflitos, as minhas alegrias, né? A gente celebrar também as alegrias, as conquistas, por exemplo, se você tá vendo esse vídeo aqui, provavelmente você já chegou num estágio que você já entendeu que uma mudança precisa acontecer, né? Então, celebre isso, né? Uau, parabéns, assim, eu lembro que uma coisa que a gente legal. falava muito, Roberto, de celebrar mesmo, né? Então, é muito importante, assim, para a gente celebrar, para a gente se conectar com o próximo passo, né? Senão a gente fica só na fazer, aí a gente faz, mas atola, né? Chega uma hora que você tá, nossa, não aguento mais, então precisa celebrar mesmo. Aham, aham. Você indicaria a pessoa passar por este método do qual nós estamos falando aqui? Com certeza, com certeza. Aham, Acho super importante, assim, na vida de qualquer pessoa, que ela tenha esse contato com ela mesma, assim, mais profundo e, e que ela consiga pegar na mão, né? Pegar na mão, sua mão e ter uma guiança. Então, acho uhum. muito importante, muito legal, E, Roberto. que é bastante Obrigada. bom. Você trouxe um aspecto aqui, celebração. Celebração tem uma importância, eu bato muito nessa tecla celebração, porque é realmente celebrar o que eu já conquistei. Isso é um processo de gratidão por aquilo que eu já tenho e quais serão os próximos passos, né? Uhum. Então, brilhante a forma como você trouxe. Bruna, muito obrigado por você estar aqui compartilhando conosco toda a sua experiência, trazendo a sua experiência para que outras mulheres consigam visualizar, vislumbrar um futuro diferente, né? Sabe, e sair desse conflito e realmente ter satisfação no seu trabalho, na sua vida profissional, que é o que você me conta que você tem hoje. Sim, muito obrigada, Roberto. Gratidão. Obrigado, obrigado, é um grande abraço, sucesso sempre, Bruna, muito obrigado. Sucesso. A nós todas, todos. Obrigado, querida. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, Tchau. muito obrigado, nos falamos. Falamos.